Abra sua Bíblia aí, por gentileza, no livro de Apocalipse, último livro da Bíblia, lá no final, capítulo 2. Livro de Apocalipse, capítulo 2. Por gentileza, abra sua Bíblia aí. Vamos acompanhar a palavra de Deus em nome de Jesus. Olha o que diz aí a palavra de Deus. Carta à igreja em Éfeso. Essa carta aqui foi destinada a quem, gente? A uma igreja. Amém? Quem aqui faz parte da igreja de Cristo? Essas cartas estavam sendo destinadas às pessoas que estavam buscando a direção de quem? De Deus. Essa carta não foi entregue para aquelas pessoas que estavam no mundo, as pessoas que eram contrárias à vontade do Pai. Não. Era para as pessoas que já estavam aonde? Na igreja. A carta foi destinada àquelas pessoas que já tinham como intenção ter um encontro com quem? Por exemplo, você que está aqui hoje, quer ter um encontro com Deus? Quem deseja, quem busca a salvação da alma? Quem quer morar no céu? Então fazemos parte da igreja de Cristo. Amém, gente? E essas cartas apostólicas às igrejas eram exatamente para aquelas pessoas que já estavam em busca da salvação eterna. Amém, gente? E essa carta especificamente dirigida a Éfeso. E olha o que diz aqui. Posso ler? Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço o que, gente? As suas palavras. Conheço o que? As suas intenções. Conheço o que, gente? Conheço as suas obras. Olha o que diz aí. Tanto o teu labor é o que, gente? Trabalho, luta. Tanto o teu labor como a tua perseverança. Perseverança é insistência. E que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste o quê? Mentirosos. Olha para você ver o que estava escrito, ou o que tem escrito nessa carta. Aquele que possui na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros. Esse é quem, gente? É o próprio Deus. Amém, gente? E olha o que ele disse: eu conheço as tuas obras. Em outras palavras, eu sei tudo aquilo que você faz. Tudo eu conheço, tudo eu vejo. Conheço tanto o seu labor, o seu trabalho, conheço também a sua perseverança, a sua insistência. Deus dizendo assim: eu também sei que você não pode suportar homens maus, homens que praticam a maldade. Deus estava dizendo assim: olha, eu sei de tudo isso, inclusive até alguns que se dizem de Deus, você coloca à prova e vê que eles não são. Deus estava dizendo assim: olha, tudo isso eu vejo, tudo isso eu conheço. Olha aí no versículo 3. E tens o quê? Perseverança. E vamos ser sinceros, gente. Se nós não tivéssemos perseverança, certamente nem aqui estaríamos. Quem concorda? Motivos para desistir é o que nunca faltou, sim ou não? Mas vamos ser sinceros, se está aqui, se não desistiu, é porque tens o quê?
Tens o quê, gente? Perseverança. Olha lá, no versículo 3. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste o quê? Esmurecer. Quantos aqui de repente já não foram xingados, já não foram perseguidos, defamados por causa do nome do Senhor? Certamente muitos. Certamente já te falaram coisas que era para você ter desistido, que era para você ter desanimado, que era para você ter esmurecido, mas mesmo assim você ficou como? Ficou firme, perseverando, insistindo. É aquela pessoa que não joga a toalha. Sim ou não? Essa, gente, é a característica da igreja. E a igreja em Éfeso estava assim. O próprio Deus, ele disse: olha, eu conheço as tuas obras, eu sei que é perseverante, eu sei que não suporta homens maus, eu sei que suporta provas por causa do meu nome. Sim ou não? As qualidades dessa igreja eram boas? Sim ou não? Sim. Qualidades, virtudes. A perseverança é uma virtude, aquele que não desiste é uma virtude. Tem muita gente que está na igreja e por muito pouco ela faz o quê? Ela desiste. Tem pessoas que desistem porque ela acha que o que vai mudar a vida dela é um outro lugar. E na verdade, gente, o que muda a nossa vida não é o lugar. O que muda a nossa vida é a nossa perseverança na presença de quem? De Deus. As virtudes da igreja em Éfeso eram muitas. Sim ou não? Olha para você ver. Deus sabia do trabalho deles, do labor deles. Deus sabia da perseverança deles, da insistência deles. Deus sabia que eles não suportavam homens maus. Deus sabia que eles suportavam provas por causa do nome dele. Sim ou não? Mas olha o que diz aí no versículo 4. Olha aí. Olha o que diz aí no versículo 4. Tenho, porém, o quê? Contra ti, que abandonaste, o quê? Abandonaste o quê? O teu primeiro amor. Olha para você ver quanta virtude, quanta qualidade, quanta coisa boa. Sim ou não? Mas isso tudo não era o bastante, não era o suficiente para impedir que Deus tivesse algo contra eles. Deus falou assim: olha, eu sei que todo mundo aqui é trabalhador, eu conheço o labor de todos, a perseverança de todos, eu sei que ninguém suporta homens maus. Deus estava dizendo assim: olha, eu sei que todo mundo aqui suporta a prova por causa do meu nome. Deus estava dizendo assim: olha, todo mundo aqui está indo bem, porém, eu tenho contra ti uma coisa. Eu tenho contra vocês algo. Deus estava dizendo assim: olha, eu tenho contra vocês uma coisa. Qual era essa coisa, gente? Porque abandonaste o quê? O teu primeiro amor. Olha para você ver. Deus estava dizendo assim: olha, eu tenho, porém, contra vocês, que vocês não me amam mais como era antigamente, como era no começo. Não amam mais da mesma forma. Abandonaram o quê, gente? O teu primeiro amor. Olha para você ver. No meio de tantas virtudes, no meio de tantas coisas boas, Deus falou assim: tem uma coisa que pesa contra vocês. Uma coisa. Que abandonaste o teu primeiro amor. E assim acontece em muitas igrejas. Assim acontece na vida de muita gente. São muitos aqueles que estão dentro da igreja,
São muitos aqueles que perseveram, são insistentes, perseverantes. São muitos aqueles que pode aparecer quem for e mandar ela sair de igreja, mudar de igreja, ela não sai. E ela até fala assim: eu não estou aqui para buscar homem, eu não estou aqui para buscar o que é o fulano ou ciclano, eu estou aqui para buscar Deus. Sim ou não? É perseverante. São muitos aqueles que estão aqui, que na verdade tem um labor, tem um trabalho. São muitos aqueles que vivem constantemente buscando a direção de Deus. Tem ou não tem? Sim ou não? Como está escrito aqui na palavra de Deus, pessoas que não suportam homens maus. Mas Deus está dizendo assim: tenho porém contra ti que abandonaste teu primeiro amor. São pessoas que na verdade o tempo foi se passando e por mais que ela é perseverante, por mais que ela tenha um trabalho, um labor, por mais que ela não suporta homens maus, por mais que ela não abandona, está na casa do Pai, muitos são aqueles que já deixaram de lado o primeiro amor. Não fazem as coisas como se fazia no começo. São aquelas pessoas que quando conheceram a Deus, quando conheceram o Senhor Jesus, quando tiveram um encontro com Deus, quando chegaram na obra, quando chegaram na presença do Pai, quando ouviram a palavra de Deus, o coração dela se abriu de tal maneira que para ela tudo vinha de quem? De Deus. E hoje em dia, muitas das vezes, não é assim. Porque aquele que vive o primeiro amor, não se recusa a fazer o que a palavra de Deus ensina. Aquele que vive o primeiro amor tem alegria, tem prazer, tem satisfação em seguir a Deus de todo coração. E hoje em dia não é assim na vida de muita gente. Tem muita gente que já abandonou o quê? O primeiro amor. Tem muita gente que antigamente se falava assim: você vai vir no culto, o que ela fazia? Graças a Deus eu vou vir. Hoje em dia, quando fala você vai vir no culto, a maioria das pessoas fala assim: peraí, eu preciso ver primeiro se vai dar ou se não vai dar. Isso já acaba sendo evidência que muitas pessoas estão abandonando o quê? O primeiro amor. O primeiro amor. Aquela entrega, aquela renúncia da própria vontade. Ah, bispo, mas todo mundo tem que trabalhar. Gente, eu estou falando que alguém não é para trabalhar? Não estou falando sobre isso não. Até porque a gente entende que muitas pessoas, quando conheceram Jesus, de repente estavam desempregadas, estavam passando um aperto danado porque não tinha renda. E Deus ele foi prosperando, Deus ele foi abrindo portas, Deus ele foi criando situações, porque Deus faz isso, faz ou não faz? Mas ninguém pode colocar o trabalho à frente de quem? De Deus. Ninguém pode colocar a família na frente de quem? De Deus. Ninguém pode colocar a própria vontade acima de tudo. Ninguém pode colocar o próprio desejo acima do desejo de quem? De Deus. E hoje em dia, nos tempos que vivemos, são muitos aqueles que veem os coloridos desse mundo, que veem as fantasias desse mundo e acabam verdadeiramente se entregando. Ó bispo, mas a pessoa está dentro da igreja? Sim. Ó bispo, mas a pessoa diz que ama o Senhor? Sim. A pessoa fala que ama a palavra de Deus? Sim. Mas na verdade, ela tem algo nesse mundo que acaba o quê? Prendendo ela. Tem algo nesse mundo que acaba segurando a vida dela. Mas por quê? Porque abandonou o primeiro amor. É aquela pessoa que só faz quando dá, só faz quando dá certo, só vem na igreja quando não tem outro compromisso, só é dizimista quando não está apertado, só participa da Santa Ceia quando de fato e verdade tudo está indo bem. E nós não podemos abandonar o nosso primeiro amor. Primeiro amor é aquilo que faz com que a pessoa coloque Deus acima de todas as
coisas. Primeiro amor é aquilo que faz a pessoa acreditar que não há nada maior ou mais importante do que Deus na vida dela. Amém, gente? E eu vou ser sincero, não adianta nada a pessoa ser perseverante, não adianta nada a pessoa ter um trabalho, não adianta nada a pessoa estar na igreja, se o coração dela não for totalmente de quem? De Deus. Nós devemos nos entregar a Deus 100%, completamente, sem reserva. A nossa renúncia tem que ser o quê, gente? Por inteiro, por completo. Não tem como a pessoa falar assim para Deus: Deus, eu vou entregar metade do meu coração. Não tem como a pessoa falar assim: Senhor, eu vou entregar metade mais um pouco. Não tem como a pessoa falar assim: Senhor, eu vou entregar quase tudo, eu vou deixar só uma beirinha aqui para mim. Não, gente. Ou a pessoa entrega tudo, ou é como se nada tivesse sido entregue. Quem está entendendo? O próprio Deus, ele disse: eu tenho, porém, contra ti que abandonaste o quê? Primeiro amor. Deus estava dizendo assim: vocês não fazem mais como se fazia. Antigamente se fazia com empenho, hoje não tem mais. Antigamente se fazia com toda alegria, hoje não tem mais. Antigamente se entregava de todo o coração, hoje não se entrega mais. São aquelas pessoas que, na verdade, elas particionam o coração dela para Deus. Ah, uma parte é para Deus, uma parte é para mim. Não, gente. Primeiro amor se entrega completamente. Olha o que diz aí, no versículo 5. Lembra-te, pois, de onde o quê? De onde caíste. Faz o quê? Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Caso não, te arrependas. Olha só, esse candeeiro representa o que, gente? Representa o Espírito Santo. Deus estava dizendo assim, ó, lembra-te, pois, de onde caíste. Deus estava dizendo assim, lembra aonde perdeu o primeiro amor. Lembra, pois, onde caíste, faz o quê? Faz o quê, gente? E se arrepende. E quando se arrepender, faz o quê? Volta à prática do quê? Das primeiras obras. Que práticas são essas? Aquelas que a pessoa faz por inteiro, se entrega. Se é para vir de manhã na igreja, ela vem de manhã. Se é para vir de madrugada, ela vem de madrugada. Se é para ler a Bíblia, ela lê. Se é para jejuar, ela jejua. Se é para fazer o voto, o pedido, a campanha, ela faz. Sim ou não? Ela se entrega, porque ela está vivendo o primeiro amor. E aquele que vive o primeiro amor, esse também vive as primeiras obras. Por exemplo, essa semana agora, sexta, sábado e domingo, são os 3 dias do átrio, os 3 dias da resposta, sim ou não? E eu vou ser sincero, eu vou ser bem honesto, aquela pessoa que vive o primeiro amor, se Deus falou na boca do apóstolo, se vai ser fácil ou difícil, para ela não importa, mas ela vive a fé, ela se entrega, ela se lança, ela persevera, ela renuncia à própria vontade, ela renuncia o próprio eu, o próprio desejo, para estar debaixo da vontade de quem? De Deus. E pronto, porque é o primeiro amor. E quando a pessoa está vivendo o primeiro amor, ela prefere desagradar a si mesma do que desagradar a Deus. Ou não? É verdade. São muitas pessoas que estão dentro da igreja que acreditam na palavra, que querem a salvação, que sabem que não há outro além de Deus, mas de repente as primeiras obras, o primeiro amor está sendo deixado de lado. Tem ou não tem? Não se faz mais tudo com a mesma intensidade que se fazia, com a mesma entrega que se fazia. Não se faz tudo da mesma forma que fazia, de todo o coração.
Agora a pessoa primeiro ela quer analisar se vai ser possível, se não vai ser possível, se vai dar, se não vai dar, se tem como, se não tem como. Ela primeiro quer analisar, ela primeiro quer estudar as coisas. E não é assim. A pessoa de fato e verdade ela tem que se lançar, viver o primeiro amor. Deus está dizendo assim, ó, se não voltar à prática das primeiras obras, eu vou mover o quê? O seu candeeiro, eu vou tirar o Espírito Santo, eu vou tirar o Consolador. Se não voltar à prática das primeiras obras, eu moverei do seu lugar o seu candeeiro. Caso não, se arrependa-se. Olha para você ver, Deus é tão bom que a todo instante Deus está dando a oportunidade de fazermos o quê, gente? Se arrepender. Olha o que diz aí no versículo 6. Tens contudo a teu favor que odeias as obras de quem? Dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Ô bispo, quem eram os nicolaítas? Aqueles na época que eram contrários ao evangelho, eram contrários aos princípios cristãos. Hoje em dia tem por aí também, tem ou não tem? Tem ou não tem? Hoje em dia por aí afora não tem pessoas que são contrárias ao evangelho? Tem ou não tem? Pessoas que pregam contra as igrejas? Tem ou não tem? E eu odeio. Quem odeia também? Hã? Quem odeia as atitudes das pessoas que são contra as igrejas? Porque por aí afora está cheio de gente que quer fechar a igreja. Quem já viu? Aí afora está cheio de gente que quer implantar dentro da igreja o casamento de homem com homem, mulher com mulher. Quem já viu? É verdade. Por aí afora está cheio de gente querendo dizer que quando uma criança nascer não vai poder colocar na certidão de nascimento se é menino ou menina. Disseram que tem que esperar a criança completar 4 anos de idade para ela decidir se quer ser menino ou se quer ser menina. Quem já viu isso? Isso aí é obra de quem? Dos nicolaítas. E Deus falou assim, vocês têm a vosso favor que odeiam as obras do mal, as obras dos nicolaítas. Obras essas que eu também o quê? Odeio. Olha o que diz aí no versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra onde? No paraíso de Deus. Olha que coisa poderosa. Lá no paraíso de Deus existe a árvore da vida, que vai produzir vida eterna na vida de todos aqueles que se alimentar dela. Quem quer se alimentar dessa árvore? Da árvore da vida, quem quer? Mas espera aí, são todos que vão se alimentar? É todo mundo que vem na igreja que vai se alimentar da árvore da vida? É, gente? Não. Só vai se alimentar da árvore da vida quem? Os vencedores. Está escrito aí? Ao vencedor, está escrito aí, gente? Olha lá. Ao vencedor, dar-lhe-ei se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. É todo mundo que vai se alimentar da árvore da vida? É todo mundo que vai ter a vida eterna? É todo mundo que vai morar no céu? No paraíso de Deus? Não, somente quem? Os vencedores. Ô bispo, mas quem são os vencedores? Aqueles que de fato e verdade não abandonam o primeiro amor. Aqueles que de fato e verdade não abandonam as primeiras obras. Aqueles que de fato e verdade perseveram, lutam, não desistem, sofrem provas e perseguições por causa do nome dele, e mesmo assim não abandona a primeira fé, o primeiro amor, as primeiras obras. Continuam em santidade, no caminho de retidão, no caminho da verdade.
esses sim são os vencedores. Esses sim vão se alimentar da árvore da vida. Esses sim estarão por toda a eternidade no paraíso de Deus. E é isso que Deus tem para nos entregar. A vida eterna. A salvação eterna. Deus, Ele quer entregar a vida eterna para todos aqueles que vencem a própria vontade, para fazer a vontade dele se cumprir. Quem acredita nisso? Você acredita que Deus te trouxe aqui para isso? Sim ou não? Você acredita que Deus, Ele quer fazer nova todas as coisas? Então se entregue a Ele. Gente, não adianta a pessoa reservar as primeiras obras para ela, as primeiras obras para a família dela. Não adianta a pessoa reservar as primeiras obras para o trabalho dela, para o patrão dela. Gente, as primeiras obras têm que ser para quem? O primeiro amor tem que ser completamente para quem? E vai ter a recompensa. Vai ter o quê, gente? A recompensa. Vai ter o quê, igreja? A recompensa vai ser o fruto da árvore da vida. Vai ser a salvação da alma. Olha, não se envolva com as coisas desse mundo. Não fique ouvindo e colocando no coração essas conversas que as pessoas trazem. As pessoas ficam dizendo, o evangelho mudou, o evangelho se atualizou. Não, as coisas não são bem assim não. Hoje em dia tudo está liberal. Não, está liberal, gente? Está liberal? A única coisa que é liberal é a passagem para o inferno. Sim ou não? Se a pessoa quer morar no céu, se a pessoa quer de fato e verdade passar toda a eternidade no paraíso de Deus, ela tem que fazer o quê? Se esforçar. A própria palavra de Deus, ela diz que o reino dos céus é tomado por esforço. A própria palavra de Deus, ela diz que largo, espaçoso, liberal é o caminho que conduz aonde? A perdição. E a palavra de Deus diz que muitos passarão por ele. Mas a mesma palavra, ela diz que apertado, difícil, apertado é o caminho que conduz aonde? A vida eterna, que conduz à salvação. Apertado, difícil é o caminho que conduz à salvação. E a palavra de Deus diz que são poucos os que passam por ele. Eu quero fazer parte desses poucos. Quem quer fazer parte desses poucos também? Então tem que voltar à prática das primeiras obras. Não adianta. Se quer passar pela porta apertada, pelo caminho estreito, tem que viver o primeiro amor. Porque é esse que vai fazer com que a pessoa se alimente da árvore da vida. Diga glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus.